Olá, o nosso grupo é sobre o Edgar Morin. É composto por mim, Daniele, pelo Mário e pela Valesca. É preciso substituir o pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. A sua biografia. Seu nome verdadeiro é Edgar Nahum. Ele nasceu em 1921 em Paris. Estudou História, Geografia e Direito na Universidade de Sorbonne. Filiou-se ao Partido Comunista em 1941. Foi ativo no movimento de resistência e ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do fim da guerra, participou da ocupação da Alemanha. Em 1949, distanciou-se do Partido Comunista, da onde foi expulso 2 anos depois. Ingressou no Centro Nacional de Pesquisa Científica. Realizou um dos primeiros estudos etnológicos produzidos na França. Criou o Centro de Estudos de Comunicações de Massa e as revistas Arguments e Communication. Em 1961, rodou o filme Crônica de um Verão, em parceria com o documentarista Jean Rouch. Em seguida, fez uma série de viagens à América Latina. Em 1968, começou a lecionar na Universidade de Nanterre. Passou 1 ano no Instituto Salk de Estudos Biológicos, em La Jolla, na Califórnia, onde acompanhou descobertas da genética. Redigiu em 1994 um manifesto a favor da transdisciplinaridade. Em 1998, promoveu com o governo francês jornadas temáticas que originaram o livro A Religação dos Saberes. Em 2002, a Justiça o condenou por difamação racial, devido a um artigo no qual dizia que os judeus foram vítimas de uma ordem impiedosa, impõe sua ordem impiedosa aos palestinos. Morin, que é judeu, pagou €1 como pena simbólica. Ainda diretor de pesquisas no CNRS, ele é doutor honoris causa em universidades de vários países e presidente da Associação para o Pensamento Complexo. Pensamentos de Edgar Morin. A escola lhe ensinou a França e por si mesmo aprendeu o resto. Com isso, responsabilizava seu conhecimento a sua caminhada autodidata. Aos 20 anos, esteve diante de tensões políticas e o marxismo, passando a ver como a verdadeira ciência multidimensional. Enquanto estudante, não sentia nenhuma vocação profissional. Sua preocupação era de responder às suas necessidades de conhecimento. Então, dedicava-se aos estudos de História, Geografia, Sociologia, Direito e Ciências Políticas, com o objetivo de enfrentar e superar as contradições maiores desses 4 anos da Segunda Guerra Mundial, da derrota, ocupação, resistência, tão pesados para o mundo e para a França. E com isso, acaba escolhendo a sociologia para a sua formação. Ele é um ser interligado e interligando-se a todo tempo, a todo instante, a cada experiência. Nessa vida, diz Morin, as relações sufocam a relação com o outro, e com isso os conhecimentos fazem com que diminuam as amizades. Essa crise da humanidade deve-se em parte a uma crise do pensamento. A filosofia contemporânea está muito presa ao passado. O mundo dos intelectuais é ao mesmo tempo positivo e negativo. Nunca se precisou tanto deles e, ao mesmo tempo, nunca se viu tanta superficialidade nesse mundo. É difícil escrever sem refletir sobre o presente, imaginando apenas o futuro. Temos que interagir com o mundo, participar dele, não apenas observar o que acontece. Morin defende a teoria da complexidade, onde se destaca o pensamento de unidade e multiplicidade, ou seja, tudo se repele e se exclui ao mesmo tempo. Essas ações são complementares, concorrentes e antagonistas. E é evidente que uma realidade que se organiza de modo complexo requer para sua compreensão um pensamento complexo, que deve ultrapassar as entidades fechadas, os objetos isolados, as ideias claras e distintas, mas também não se deixar enclausurar na confusão, no vaporoso da ambiguidade, na contradição.
Ele deve ser um jogo trabalho com o contra, a incerteza, a imprecisão, a contradição. Sua exigência lógica deve ser muito maior que aquela do pensamento simplificante, porque ele combate permanentemente numa terra de ninguém, nas fronteiras do divisível, do concebível, do alógico e do ilógico. Com isso, prega os 7 saberes necessários para a educação do futuro, que propõe a reforma do pensamento do professor, onde a prática pedagógica reflexiva e vivenciada, na qual tudo se liga a tudo e de que é urgente aprender a aprender. O professor adquirirá uma nova postura diante da realidade, necessária a uma prática pedagógica, dialógica e libertadora. E esses 7 saberes são: o primeiro é: as escolas não ensinar somente conteúdos, saberes, mas sim ensinar o que é conhecimento. O segundo, conhecimento pertinente, sendo necessário criar uma conexão entre uma disciplina e outra. Terceiro, identidade humana. Deveria ser ensinado na escola uma tríplice intitulada indivíduo, sociedade e espécie. Quarto, compreensão humana, que é fundamental para a vida compreender o outro. Quinto, ensino do inesperado, das incertezas e do imprevisível. Sexto, condição planetária, o mundo globalizado, onde os indivíduos possuem um destino comum e que o mundo inteiro está interligado. Sétimo, antropoética, que consiste no ser humano desenvolver suas responsabilidades pessoais e sociais. Pessoal, Morin, então, ele acaba construindo a partir do modelo dominista, que já estava entrando em desuso, e do fracionamento da realidade com esse pensamento, um método que procura, de certa forma, elucidar a profundidade do pensamento complexo e a possibilidade que o conhecimento tem de ser polissêmico e diverso. Um feixe também transdisciplinador, ou seja, ele acaba sendo mútuo e se permeia entre as disciplinas. Próximo, por favor, Valesca. Bom, aqui estão alguns dos livros principais de Morin, e a seguir eu vou falar de 5 obras bem pertinentes dele, bem marcantes, durante sua trajetória enquanto escritor. Bom, o primeiro é o Ano Zero da Alemanha, que foi publicado em 1946, a partir do declínio de Hitler, e com a Alemanha no pós-guerra, e ele relata sobre como foi torturante e como foi complicado para ele, que era judeu até então, e acabou sendo perseguido pelo nazismo na Alemanha. E isso vai mostrar o olhar dele jovem, um olhar muito jovial da percepção da natureza, refletindo até de maneira bem complexa e com algumas lacunas, devido à sua falta de experiência de vida, mas mesmo assim não deixa aquém, ou seja, é uma obra muito completa ainda. Bom, a Alemanha, ela estava passando por um processo de, vamos dizer assim, desgoverno, né? Ela não tinha Estado, não tinha exército, não tinha bandeira, não tinha uma nação unida mais, pois depois do fascismo ela acabou entrando num declínio total. Bom, e a obra é um sinal de alerta para os tempos atuais, porque nós acabamos nos deixando e nos permitindo com que pessoas superiores tomem a frente do nosso pensamento. Nós acabamos sendo ludibriados pela manipulação publicitária e, vamos dizer assim, marqueteira dessas pessoas. Quem dera se fosse marxista, foi o que eu ia dizer, né? Mas não foi. Foi algo deplorável que aconteceu na Alemanha. Bom, com isso, ele acaba alertando as pessoas para que elas mais tenham um senso crítico próprio, ao invés de vamos buscar seguir a maré ou dando aval para que alguém nos manipule. Próximo, por favor, Valesca. Bom, em 1951, Morin acaba lançando também, publicando, O Homem e a Morte.
Bom, é uma tentativa de integrar a morte com uma relação e uma reflexão antropológica. De certo modo, ele quer mostrar que o fundamento, a morte tem um fundamento de, vamos dizer assim, de conhecimento e finalidade do homem. Ou seja, como ele diz no texto dele, é impossível conhecer o homem sem estudar a morte. Ou seja, a morte é a finalidade pela qual as pessoas vivem, pela qual estamos programados. Ela é a conjuntura e o resultado de que nós um dia iremos morrer, mas é ela que vai reunir todos os nossos legados, todos os nossos pensamentos. A morte marca, vamos dizer assim. Ela acaba sendo perpétua nas mentes. Por mais que ela acaba sendo divagada em algum momento, ela acaba sendo gasta, mas ela ainda acaba sendo, de certa forma, marcante. Pois se fosse assim, não estaríamos falando de Einstein, ou não estaríamos falando de Hawkins, Galileu Galilei, Aristóteles, Sócrates, entre tantos outros, né? Por favor, o próximo, Valência. Bom, em 1994, Mohan acaba lançando Meus Demônios. Bom, todo ser humano, primeiramente, tem os seus demônios internos, que acabam sendo exteriorizados ou interiorizados. De certo modo, é uma reflexão também sobre os erros que os seus demônios os conduziram, pois todos nós somos conduzidos diariamente por erros. Só que o erro também, ele acaba sendo ambíguo. Ele também tem a notoriedade de que ele tem uma absorção boa. Mas só que nessa obra, Mohan acaba focando mais, explicando ou tentando remendar de como que esses demônios assumiram a sua forma consciente. E acaba sendo uma discussão uma trama muito filosófica, muito complexa realmente, pois Mohan era complexo. E isso é uma diversidade intelectual muito grande para a época. Por favor, próximo, beleza? Bom, Mohan também acaba lançando em 2000, o ano aí, a virada do milênio, né, que estava todos esperando, os 7 conhecimentos necessários para uma educação do futuro. Bom, é uma obra bem extensa. Ela não possui uma fórmula secreta, ela não vai te fornecer, ao final da leitura, uma fórmula secreta de em 2020 você vai educar seus jovens de tal forma. Não, Mohan acaba guiando os 7 saberes necessários para que você saiba mesclar aquilo com o contexto que você esteja vivendo e tirando o melhor proveito, mas ensinando. Ele não quer que você siga uma receita, pois não existe. Pois por mais que uma receita exista, ela pode ser adaptada da minha forma, da sua, de fulano, de ciclano. Ela acaba sendo adaptada e cada um é cada um. O ambiente, ele molda o indivíduo. Então isso é bem coerente da parte dele, de não fornecer algo e de não querer moldar. Porque o mundo é impermanente. E é isso que Mohan acaba dizendo também. Bom, ele acaba explorando também as lacunas entre a expectativa e a realidade. Ou seja, a partir desse estudo do que realmente existe na educação e do que falta, ele acaba suprindo, de certa forma teórica, aquilo que falta e passando para as pessoas estudarem. Bom, Mohan ele era muito a favor dos 7 pensamentos, como a Valesca abordou. E como interpretação dos pensamentos, do primeiro pensamento principalmente, era enfrentar as cegueiras do conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele não tem que ser sem opinião, ele tem que ter opinião, vamos dizer assim, de certa forma. Ele pode interferir na sua vida, ele pode auxiliar na sua vida e tudo mais. Ele não é apenas fechado, ele não deve ser. Isso deve ser evitado. Próximo, por favor, Valesca. Bom, no segundo pensamento, algo que marca bastante é que o dever principal da educação é preparar cada um para enfrentar os não saberes com lucidez. Ou seja, o que isso quer dizer? Enfrentar que as pessoas são leigas,
e que elas vão debater de forma errônea. E o saber, ele não deve ser utilizado para você menosprezar a pessoa. Você, de fato, tem que pegar e ensinar o que é certo. Bom, no terceiro, ele acaba dizendo que é pensar as relações entre o todo e as partes. Ou seja, pensar as relações do olhar do aluno, pais, professores, escola, de todos os ambientes. Mas quando eu tiver, por exemplo, do olhar do professor, eu tenho que estar olhando para os alunos, para a escola e para o todo. E assim sucessivamente. Já no quarto pensamento, ele acaba dizendo que ensinar o humano com razão, sensibilidade, razão e emoção. Ou seja, por mais que haja razão e sensatez, não seja aquele que vai, de certa forma, diminuir a imagem do outro, porque você tem sensibilidade para utilizar a razão. A sinceridade também cabe, mas ela tem que ser ponderada e moldada. E a emoção vem da parte de que o compartilhar o saber une, e isso deve ser feito o tempo todo. Próximo, por favor, Valesca. Bom, e já no quinto saber, né, vamos dizer assim, de Morin, ele diz compreender a incerteza do real, bem abstrato, mas é compreender que o real ele é incerto. O nosso mundo real, apesar de nossas escolhas, apesar das nossas perspectivas, dos nossos planejamentos, ele é impermanente. O mundo é esse. Hoje estamos felizes, amanhã estaremos tristes. Hoje estamos com as pessoas com quem amamos. Amanhã talvez não estaremos, ou estaremos ainda, mas mudados. O meu eu de hoje não é o meu eu de amanhã. E o meu eu de ontem não será nenhum deles. Esse é o pensamento que eu sempre levo. Já como o sexto saber, uma coisa que marca muito é evitar o egocentrismo e o etnocentrismo. O egocentrismo vem da parte de que eu sei mais do que você, ou eu sou mais evoluído do que você intelectualmente. Não, isso o Morin acaba condenando. E etnocentrismo é o que o nazismo tanto pregou na vida de Morin. De que os arianos eram superiores aos judeus, aos gays, aos LGBTQIA+, de certa forma, a todos aqueles que não preenchessem os requisitos que a Alemanha tanto impunha naquela época. Bom, Morin, eu acho que acabou sendo muito marcado por isso e acaba perpetuando isso nos seus conhecimentos, para que as pessoas não perpetuem uma ideia tão errônea e tão deplorável quanto foi o nazismo. E por último, a antropoética, que acaba, de certa forma, também moldando um dos conhecimentos dele, e utilizando o indivíduo, a sociedade e a espécie. Ou seja, ele quer interligar tudo isso, ele quer a união que faltou tanto para ele, enquanto ser pensante no nazismo, enquanto ele sofreu, enquanto faltou a união do mundo que se aproveitou das grandes potências, no caso, né, que se aproveitaram da lacuna que a Alemanha instaurava naquela época. Bom, então tem uma coisa que ele diz muito, que inspirações que motivaram o educador a repensar seu posicionamento na docência. Ou seja, coisas que vão moldar o que aquele docente vai ser, como que ele vai afetar na vida das pessoas, como que o senso crítico dele acaba moldando opiniões. Pois nós, como licenciados, daqui a alguns anos, seremos formadores de opiniões, influenciadores também, de certa forma. Temos grande papel nisso. E a didática está aí para nos guiar em como fazer isso, né? Bom, não vamos me delongar mais, senão vou ficar até amanhã. Então, próximo, Valesca, por favor. Bom, Morin também acabou lançando um filme, que é um documentário. Isso foi em pleno verão parisiense de 1960, uma época bem boêmia, né? E foi uma parceria com Jean Rouch, que gostava muito de estudar as relações do indivíduo com a ética, com a moral,
com a política, com as leis. Bom, ele para as pessoas, os dois, no caso, param as pessoas nas ruas de Paris, pessoas que estavam compartilhando a sua vida notoriamente, e perguntam a elas sobre opiniões de política e racismo. E acaba sendo uma bela relação, mostrando que o mundo é muito leigo até então, na época, de certa forma, com relação ao racismo, principalmente. E a política, que é o não saber dos seus direitos na sociedade, de certa forma, e as suas necessidades básicas, como que elas vão ser supridas, como que eu consigo cobrar corretamente, se eu devo cobrar. Isso eles são questionamentos pontuais. E Morin também traz o aspecto do etnocentrismo, de certa forma com o racismo. Morin é muito marcado por esses traços etnocêntricos, egocêntricos. Morin, então, acaba sendo uma pessoa muito envolvida com questões humanas. Então, é isso.